Olá pessoal, aqui é o Ivan e a pauta de hoje é o Ciro Gomes, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal na qual foram apreendidos celulares dele e do seu irmão Cid Gomes, com o objetivo de coletar provas do envolvimento dele e do seu irmão num esquema de cobrança de propinas na construção da Arena do Castelão lá no Ceará. Quem estava no Brasil na época da construção dos estádios, na época da Copa do Mundo, se lembra bem dos frequentes escândalos, aumentos inexplicáveis de gastos. Todos se lembram bem das irregularidades que foram promovidas pelo PT e pelos seus aliados na época da Copa do Mundo. Então, dessa maneira, eu não aposto um centavo na inocência do Ciro Gomes e, inclusive, acredito que um sujeito que é capaz de tanta desonestidade intelectual também pode ser capaz aí de uma ou outra desonestidade material eventualmente. Ainda não existem provas suficientes para dizer que o Ciro Gomes é culpado, mas conhecendo o histórico desse tipo de oligarca, coronel do Nordeste, conhecendo também o histórico do governo do PT, da Copa do Mundo e entendendo que eventos esportivos de grande porte, como Olimpíadas, Copa do Mundo, Pan-Americano, né? Existe um motivo para o PAN sempre ser organizado no Rio de Janeiro, não é mesmo? Esses mega eventos esportivos, eles sempre são acompanhados de escândalos de corrupção e superfaturamento. É uma coisa de 95% das vezes esses eventos são acompanhados desse tipo de ocorrência e não é uma exclusividade do Brasil. Não é porque o Brasil é uma bagunça que teve superfaturamento, que teve bagunça, que teve roubo nas construções dos estádios e em toda a construção de infraestrutura para a Copa e para a Olimpíada no Brasil. Não, de forma alguma. Isso aí também aconteceu na Alemanha, na Rússia, com certeza. Agora vai ter no Catar, com certeza vai ter uma roubalheira desenfreada, mas lá no Catar o esquema é um pouco mais complicado de investigar, não existe muito esse negócio de checks and balances, então acho que do Catar a gente não vai ficar sabendo de nada. Mas a questão é essa, mega evento esportivo, junto com o PT e junto com o oligarca do Nordeste, é certeza de 99,9% de haver aí irregularidade, crime, vagabundagem e corrupção. E essa é a primeira coisa que eu quero falar de três coisas em relação a essa questão aí do Ciro Gomes. A primeira é em relação ao caso. Realmente, pode haver aí um problema. O Ciro não é confiável, o PT operou escândalos milionários de corrupção. Vocês se lembram, na época do PT, a relação do governo com empreiteiras, por exemplo, com a Odebrecht, era tão perniciosa, era uma relação tão venal, que a Odebrecht chegou a abrir um escritório, o departamento de operações estruturadas da Odebrecht, ele era um escritório feito para operar propina, para operar esquema criminoso. Então, não é nenhuma surpresa que um escândalo desses esteja estourando em cima do Ciro Gomes. Mas aí vamos ao segundo ponto, que é a questão de ser estranho isso estar estourando nesse momento, né, perto da corrida presidencial, com uma Polícia Federal que tem sido aparelhada pelo governo federal e na qual tem ocorrido interferências inaceitáveis por parte do governo federal. Já chega a 20 o número de delegados, de superintendentes da Polícia Federal que foram trocados pelo governo Bolsonaro logo depois de chegarem mais perto de desvendar casos envolvendo a família Bolsonaro ou os aliados do Bolsonaro. O fato é que a Polícia Federal brasileira, no momento, carece de credibilidade, não por culpa dos agentes da polícia, não por culpa dos delegados da polícia, mas por culpa do governo. Por culpa do governo que tem praticado
constantemente intervenção na Polícia Federal de modo a tirar a credibilidade desse órgão. E aí, né, como se não bastasse só essa falta de credibilidade causada pelas constantes interferências do governo, também apareceu uma nota que chegou à imprensa, vinda da cúpula da Polícia Federal, na qual a operação contra o Ciro Gomes é criticada e é, de certa forma, colocada como uma operação de viés político. Então isso é um problema gravíssimo, nós não podemos ignorar, mesmo que eu não gosto do Ciro Gomes, eu tenho 99% de certeza que o Ciro Gomes é enrolado, é vagabundo. Aliás, que é vagabundo e desonesto, eu tenho 100% de certeza. Falta descobrir se ele cometeu aí desonestidade material para, né, que ele enfrente aí um processo na justiça e seja encarcerado, né? Porque desonestidade intelectual, infelizmente, não é crime, não é mesmo? Mas eu tenho todas as razões para ser a favor que o Ciro Gomes se lasque. Eu odeio Siretes, eu acho que Sirete é uma escória, é um agente horrível, um agente detestável, um agente que não cabe no debate público, mas eu não posso querer que o Ciro se lasque através do aparelhamento da Polícia Federal promovido pelo governo Bolsonaro. E encerrando esse ponto, vamos ao terceiro ponto que eu acho que talvez seja um dos mais graves, um dos que exemplifica o maior problema do Brasil, que é o seguinte: os ilícitos foram cometidos em cerca de 2013, afinal a Copa foi em 2014, e os ilícitos, né, a cobrança da propina teria sido cometida em 2013. Nós estamos no final de 2021. Alguém realmente espera que houvessem provas dos ilícitos cometidos em 2013 no celular de um sujeito em 2021, anos e anos depois? A morosidade da justiça brasileira é uma das maiores causas da impunidade nesse país. A morosidade da justiça é o que garantiu, por exemplo, que o esquema do Lula com o triplex prescrevesse, né? Lula não foi inocentado. O Lula não conseguiu provar nos tribunais que não havia recebido o triplex como propina. Não. Ele simplesmente ficou limpo por causa do prazo prescricional. E aí, com uma justiça que demora de 2013 a 2021, ao fim de 2021, para investigar um caso de propina na construção de um estádio, numa construção bilionária, com essa morosidade é impossível que qualquer crime dessas proporções seja realmente investigado no Brasil. Se essas questões de morosidade da justiça, se esse problema do judiciário extremamente caro e incompetente não for resolvido, o que vai acontecer é que coronéis do Nordeste, oligarcas vagabundos, governos ligados ao governo federal do PT, todos eles vão continuar fazendo merda, vão continuar roubando, vão continuar estragando a sua vida e não vai acontecer nada, tá bom? É isso que vai acontecer. Vão fazer a festa com o seu dinheiro, nada acontece, feijoada. Esse vai ser o fim de tudo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Do vídeo, não das notícias, porque as notícias são todas uma droga. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos e a novidade, eu acho que eu vou trazer uma novidade no próximo vídeo para vocês, então aguardem, mas é uma novidade muito divertida e muito interessante. Um abraço e até a próxima.